Fala, nação, chegando com mais um vídeo aqui pra vocês, hein? Notícias do Flamengo de hoje, após a vitória por 1-0 contra o Cruzeiro lá no Independência. É isso aí, vamos ouvir aqui e reagir ao Renato Maurício Prado e a galera da ESPN. É isso aí. Mas antes, deixa aquele like que fortalece, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário. O que você achou aqui do comentário desses jornalistas esportivos? A imprensa está babando no Felipe Luiz. Felipe Luiz é um novo treinador do momento, é isso aí. Bora pro vídeo! Quanto mais a gente vê esse Flamengo do Felipe Luiz jogar, mais fica evidente a gigantesca diferença entre o trabalho dele e o trabalho de seu antecessor, o Tite. Com uma equipe completamente reserva hoje, apenas o Rossi era goleiro titular, o Flamengo foi lá no Estádio Independência, em Minas Gerais, enfrentou o bom time do Cruzeiro e não deu chances à equipe mineira. O Cruzeiro até começou tentando fazer uma pressão, mas o Flamengo muito bem armado em campo, com uma estratégia bem definida e ainda por cima com a manha do Davi Luiz, que foi lá na hora da cobrança da falta, reclamou com o juiz, enquanto a barreira do Cruzeiro bobeou, ele bateu e fez o gol, venceu e venceu com justiça. Aliás, não entendi até agora a anulação do gol do Alcaraz. A bola veio do jogador do Cruzeiro, então como ele podia estar impedido? Mas enfim, independentemente dessa anulação, a verdade é que o Flamengo venceu, voltou ao G4 e olha, independentemente do resultado da Copa do Brasil, aposto que o Flamengo ainda vai fazer muito bonito nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas haja o que houver, o grande troféu do Flamengo esse ano foi a descoberta do Felipe Luiz. Que treinador! O treinador ganhou a Libertadores da América, então a expectativa da torcida fala, nossa, agora esse time aqui vai deslanchar, voar, vai ser uma loucura esse final de ano, né? E não foi, uma loucura no outro sentido. É muito legal esse paralelo, porque são 8 partidas de cada um, e se tem alguém que viveu o Flamengo profundamente, é o Felipe Luiz, e só que a mudança dele é uma mudança radical, de jogador para treinador do clube onde ele jogou. E ele ainda trabalhando com jogadores que foram colegas dentro de campo, e não com esta relação treinador-jogador. E toda troca cria uma expectativa. No caso da do Flamengo, acho que ela está plena. Cara, os jogadores do Cruzeiro bobearam nesse gol, hein? Estão reclamando que o juiz não tinha apitado antes. Apitou antes, sim, mas bobearam demais nessa abertura aí da barreira, né? Mente preenchida positivamente, né? Ó, tá dando certo, a troca foi importante, tinha que trocar, foi boa, digo, essa é a avaliação. Pô, imagina a diretoria, fomos bem, né? Trocamos e melhoramos o final do ano. No caso do Cruzeiro, a troca ainda não melhorou o time. O time está pior do que estava quando não estava funcionando, quando funcionou, não com tanto brilho com o Fernandes Seabra. A troca naquele momento me parecia justificar uma ideia de que o clube precisava de grandes nomes e grifes em todos os setores, então tem que ter como treinador também. E o Fernando soube se aproveitar muito bem o espaço no Cruzeiro para mostrar a capacidade dele, tanto que está no Red Bull Bragantino, que tem um olhar sobre treinadores, claro que demite também, como foi o Pedro Caixinha, mas busca perfis. E eu acho que é um ótimo carimbo para a carreira dele ter, poxa, o Red Bull Bragantino entendeu e aceitou seu trabalho, quer que você desenvolva aqui agora. Mas aí ficou um vazio no Cruzeiro, que esta mudança, o Diniz falou isso, né? É técnica, é tática, é mental, então era a hora de mudar. Essa é a questão, assim, né? Não, me parece que não é. A gente falou isso antes, tá? Agora é fácil. Não era a hora. Talvez para iniciar o ano, sim. Para pegar no meio do caminho não está dando certo ainda. Agora é preciso ter paciência. Falar o que pro torcedor? Que tem uma final de campeonato para jogar. Sul-Americana. Tem muito isso, né, Fer? Esse momento dessa troca de treinador, e ainda mais sendo um treinador como o Diniz, que a gente sabe que exige um outro timing de implementação de trabalho, né? Buscar uma grife.
buscar uma grife. Só que para essa grife construir o trabalho que ele almeja, requer um pouco mais de tempo, uma transformação tática, uma transformação de uma ideia. Se o Cruzeiro hoje não está brigando contra o rebaixamento, muito por conta do bom trabalho do Seabra. E em vários momentos a parte da torcida do Cruzeiro mesmo pressionou. Principalmente depois daquele áudio vazado, ficou muito claro que na primeira oscilação um pouco maior ele ia ser demitido, e foi justamente o que aconteceu. O jogo de ontem acho que mostrou muito o que a gente já debatia. Ontem o Cruzeiro que ia ter mais a posse de bola, e o Filipe Luís conseguiu fazer esse Flamengo ser um time mais competitivo, mesmo não tendo a força máxima. Ele poupou muita gente de uma maneira inteligente, pensando na final do fim de semana contra o Galo, que você já tem uma vantagem para administrar, mas as ideias estavam ali. Na verdade, ele disse na entrevista ontem que não poupou. Os jogadores estavam sem condições, né? Ele disse que não gosta de poupar. Essa é a realidade, né? De um Flamengo pegador, de um Flamengo que subia a pressão, que deixava o Cruzeiro desconfortável na saída de bola. Quando a gente falou aqui sobre o sistema ofensivo que ele colocou, leve, rápido, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique, Plata, o Alcaraz, de novo um jogo bom, está se adaptando, está cada vez mais maduro, mais ambientado ali nesse meio campo do time do Flamengo, e ele marca um gol que acaba sendo anulado, mas não só isso, né? Ele é um jogador que rompia muito a linha de marcação no Cruzeiro para acelerar nesse Flamengo que buscou essa velocidade para explorar os espaços cedidos pelo Cruzeiro. Eu acho que quando a gente olha ali aquela tela, Glaucia, Calçade, Fã de Esporte, fica muito nítido que era natural o Filipe Luís ter um atalho, porque ele já conhece os jogadores, ele já conhece muito do clube, ele fez modificações importantes na equipe e principalmente na postura da equipe. Acho que o time comprou a ideia dele. E eu acho que esse time do Cruzeiro ainda não comprou a ideia do Diniz, até porque, na minha visão, muitos estavam fechados com o Seabra. Acreditavam que era um bom trabalho. E a gente viu algumas declarações do próprio Matheus Pereira de uma insatisfação mesmo, né, com a mudança. Acho que o tempo é o senhor da razão, mostrou que foi para mim uma modificação errada para esse período do ano, para o que o Cruzeiro deseja fazer nessa temporada. E a mudança do Flamengo acabou dando certo, né? Foi uma aposta, mas acabou sendo uma aposta certeira, porque esse Flamengo ele melhorou muito, né? Do Tite para o Filipe Luís, da água para o vinho. E tem uma outra coisa, né, Fer? A gente conversou ontem em relação a outros clubes aqui também, o quanto o processo ainda está acontecendo nesse Cruzeiro, né? Desde a troca de dono, né? Desde a troca de dono até os recentes investimentos, e como esse time também está se reestruturando fora de campo, né? Então, tudo muito novo, né? E aí o torcedor também embarcou nessa campanha melhor desse ano, esperava mais esse desempenho, chega a uma decisão de Sul-Americana, a coisa acontece, né? Mesmo com os outros ajustes ainda sendo necessários. Tem outro ponto aí, né? Brincadeira, esse Flamengo, o Flamengo reserva, né? O Rossi é titular, mas vamos lá. Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, reserveira, hein? Quem que não queria essa reserveira aí? Pulgar, Alan, Matheus Gonçalves, o Plata, Alcaraz e Bruno Henrique. Poxa, aí esse é um outro ponto também. Quando a gente fala do Flamengo, o melhor grupo de jogadores, elenco do futebol brasileiro, é para esses momentos aqui. Você olha para a equipe e fala, peraí, tudo bem, eles não jogam juntos constantemente. Quando você tem que modificar uma equipe, geralmente essa equipe vem com formações, quando você olha para o geral, que nunca aqueles 11 entrarem em campo, tudo verdade. Mas são caras que estão ali treinando juntos, o treinamento é o mesmo para todos, o que muda é titularidade ou banco de reserva. Mas muita gente questionou, né, essa escalação aí do Flamengo, né, essa escalação de ontem, dizendo que os jogadores não tinham jogado juntos, esses iniciais aí, esses 11 iniciais que tiveram esse feito na partida de ontem.
Então, falar depois do resultado também é muito fácil, né? Não vê o trabalho, né? Muita gente está reconhecendo, porém não vê o trabalho que também tem com todos os jogadores. Não é só os 11 titulares, são todos os jogadores que o Felipe está fazendo um trabalho excelente. Na minha visão, um trabalho muito bom. Banco de reservas, mas estão todos submetidos à mesma ideia, ao mesmo treinamento, porém com execução diferente, que aí depende de cada formato de equipe e cada jogador. Mas é justamente para esses momentos, Glaucio. Ter um super elenco é para, nesse momento, sair de casa e ganhar um jogo. Porque se o Flamengo sai com todos esses nomes que eu citei, e a gente vai discutir, poxa, o 11 titular que é o bom, esse aqui não serve para nada, peraí. Então é melhor não ter esses caras. Eles precisam responder na hora certa. E responder agora. Isso é a questão, é o Flamengo. Já o Cruzeiro é a capacidade do Cruzeiro de competir com isso. E é claro que o torcedor na arquibancada, ele só ouve uma parte da história, que é, vem o Flamengo sem os titulares. Então parece que no momento aparece sinal no painel. Moleza com esses caras dentro de campo. Não tem nenhuma moleza aqui, né? Mas o Cruzeiro está devendo, claro. Assim, aí é a troca, mas quem eu vi que é burro é o Fernando Diniz, não quem trocou. É o Fernando Diniz. É o jogador insatisfeito, quer dizer, quem está no comando não mediu se era a hora certa e o impacto para fazer isso. E não era, olhando antes não era, olhando depois é óbvio que não era. Quem trocou, ontem estava cornetando os atacantes do próprio time, falando que a torcida estava certa e que tinha que contratar atacante para fazer gol. É muito fácil você vender um sonho, você tem dinheiro, você tem o poder, você ilude a sua torcida para um sonho, só que para você chegar nesse sonho não é assim. Tem um processo profissional, você tem um trabalho, não vai ser da noite para o dia que o time vai se transformar no dinizismo. Não é assim. E o ano do Diniz já era muito ruim no Fluminense. O Diniz ganhou um jogo no Brasileiro esse ano, pegando Fluminense e Cruzeiro. Mas eu acho que é um bom técnico. Só que ele vai precisar de tempo, ele vai precisar de uma pré-temporada, ele vai precisar de outros jogadores. O Cruzeiro investiu em alguns bons jogadores, mas tem alguns que, na minha visão, são questionáveis. Não são jogadores para elevar tanto assim o patamar do Cruzeiro. Ainda mais dentro da ideia de jogo. E sem contar que, volto de novo, para mim tinha muita gente que rendia muito dentro do modelo de jogo do Seabra, que estava fechado com ele, que caiu de produção. O Marlon, irreconhecível. O William, que chegou à seleção brasileira, muito bom lateral, caiu muito de produção. O Matheus Pereira, não preciso nem falar. Então, assim, essa mudança é uma mudança brusca para o meio de uma temporada. Né? E do Flamengo só destacar o Davi Luiz, né? Não só por conta do gol. Uma atuação muito segura defensivamente. Lançamentos, né, explorando a velocidade do Bruno Henrique, que fez um bom jogo. A gente debatia sobre isso, como é que ele ia responder. Né? Fez um bom jogo o Bruno Henrique. E mais uma vez, mesmo poupando, o Flamengo pontuando fora de casa, foi assim com o Internacional também. E tem uma coisa, né? Futebol às vezes leva a gente para caminhos, e o torcedor, claro, sempre, Glaucio, o ponto de apoio às vezes nunca está na regra, sim na exceção. Intervenções com resultado imediato. Trocas, resultado imediato. Então, veio de início, resultado tem que ser imediato. Quem garante, vou citar um grande exemplo aqui, vai de um cara gigante no futebol brasileiro, que vamos imaginar, acho que não é o caso, acho que isso nunca vai acontecer, mas que o Abel Ferreira saísse do Palmeiras e fosse para um outro time brasileiro. O que este outro time e a sua torcida vai esperar? Que imediatamente ele sai ganhando Libertadores da América, como ele fez. Ele 3 meses depois de Palmeiras, ele ganhou uma Libertadores, a primeira dele. Quer dizer, um resultado imediato. Talvez este cara, que é brilhante, que tem um trabalho magnífico no futebol brasileiro, numa outra equipe tenha dificuldade. Que as coisas não sejam assim tão rápidas. Infelizmente, no futebol se vive só dessas crenças de que tudo vai ser resolvido rápido. Mas com o Felipe Luiz foi diferente, né? Ele já conhecia o clube, os jogadores, os esquemas táticos, né? Então, a tacada do Flamengo em contratar o Felipe Luiz como técnico foi certeira. Uma das poucas
certeiras que essa diretoria fez, né? Rapidamente. Fer, você lembrou agora há pouco dessa fala do Matheus Pereira ontem, depois dessa partida? A gente vai ouvir, então, o que ele falou. A torcida vaiar e xingar, tá sempre o dia todo preparado. Eu tô aqui para isso mesmo, para quando o time, a torcida estiver insatisfeita, ela cobrar e xingar. E em relação ao Matheus Pereira, a questão principal foi porque eu achei que uma das coisas é que não estava conseguindo fazer pressão, a gente estava tendo que o time andar para trás. Achei que faltou assim, intensidade para a gente manter a pressão e de mais mobilidade para a gente conseguir depois ter mais, tipo, ficar mais criativo e criar mais oportunidade de gol. Foi uma opção, não sei, não entendi. Chegar aqui também no Pereira. Mas igual eu falei, não, o Cruzeiro não é só o Matheus. Tem muitos jogadores, a gente tem um elenco muito bom. Ele achou que tinha que trocar, tudo bem, eu tenho que aceitar como profissional. Mas tá tudo certo. Matheus comentando sobre a sua substituição, né? A sua saída. Um cara que nessa temporada também tem sido importante nesse elenco do Cruzeiro, e a gente destacou que quantas vezes quando o Cruzeiro efetiva a compra dele também, o quanto era um reforço ainda maior ficar com ele, enfim, o que ele tem apresentado. No primeiro turno ele era apontado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Chegou a seleção. Chegando até a seleção brasileira, até. Ele é diferente, é um camisa 10 que não está no melhor momento, ele caiu de produção, né, com o Diniz, assim como outros jogadores que eu já citei aqui, Marlon, William. Eu não concordo com a saída dele dentro do cenário que o jogo se apresentava para o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha muita dificuldade de criar, dessa qualidade de ter a posse de bola, mas gerar grandes oportunidades. Apesar dele estar fazendo um jogo mais discreto, eu acho que ele é o típico jogador que em um lance pode definir. Mas aí o Diniz pensou nessa parte do sem bola, né, para ter um time mais competitivo. Nenhum jogador gosta de sair. Você conversar com qualquer atleta, ele vai te falar. Não gosta de sair, ainda mais sendo a referência e o protagonista da equipe. Mas ele meio que expôs isso, né? Não entendi. A gente viu antes o porquê, a explicação do treinador. Vamos ver como é que vai ser isso daqui para frente, né? Se vai gerar algum tipo de clima um pouco mais pesado. É inacreditável o futebol brasileiro, né? O Diniz chegou, não tem nem 10 jogos e a gente já tá falando de uma pressão num tom bem exagerado, apesar da equipe ainda não estar com a cara dele, com o padrão dele. Porque isso também foi criado por este Cruzeiro de 2024. Tem o lado positivo. O lado positivo eu vejo de uma forma positiva. A venda da SAF do Ronaldo para o grupo que assumiu. Acho isso positivo. Por quê? Porque nitidamente há mais dinheiro disponível para contratar jogadores. E isso é o que o torcedor quer saber. A SAF, ela é viável? Tal? Assim, uma coisa é a SAF daquele investidor, do cara que quer ganhar cada centavo. Porque é o seguinte, as SAF, gente, elas são maravilhosas, mas um dia alguém precisa dar lucro, tá? Ninguém compra a SAF para torrar o dinheiro. Porém, quando você é torcedor, nesse caso do Cruzeiro, fanático, tem muita grana, se não der dinheiro empatar, tá lindo já. Já é melhor do que outras situações, outras SAFs. Agora, a expectativa é, nossa, agora a SAF vai explodir, né? Ela estava assim. O Seabra conseguiu melhorar o rendimento da equipe sem contratações. Então, a preparação para o dinheiro que ia chegar para trazer jogadores, ela era magnífica, né? Você falou, nossa, o Cruzeiro subiu realmente de rendimento. Então, esses caras, então, eles vão levar para a Lua. Não conseguiram levar. Não foi. Aí tem uma queda, troca de treinador. Mas, gente, futebol, infelizmente, sinto informar que é feito disso. Alguém vai ter que perder para outro ganhar. Do lado do Flamengo, mesmo com a vitória, ficou reclamação sobre a arbitragem. Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol, falou depois do jogo. O VAR tem um critério de interferência que não é muito claro. Nem no nível de interferência, nem nos critérios, nem nas interpretações. Então é esse tipo de coisa que preocupa. E toda vez que tem alguma interpretação no VAR, na nossa visão, a interpretação é sempre contra o Flamengo, como aconteceu hoje. A gente não entendeu a anulação do gol, a gente achava que no mínimo, era para chamar o árbitro para interpretar no monitor. E se o grau de intervenção é mínimo, e foi um corte do atleta do Cruzeiro,
é o atleta do Cruzeiro cortando a bola pro Charlie num novo lance e não tem por que marcar impedimento, e foi isso que a gente entendeu que o árbitro interpretou dentro do campo. O VAR alterou a interpretação, ele não foi nem no monitor olhar e anulou o gol. O VAR anulou o gol contra o Flamengo, sempre no critério e na interpretação contra o Flamengo. É essa que é a preocupação sempre da atuação do VAR, ser quando tem algum grau de interpretação quanto à interpretação do lance e quanto se o VAR deve alterar a decisão de campo ou não. Essa interpretação tem sido sempre contra o Flamengo. Como o próprio Felipe disse algumas coletivas atrás, é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes contra o Flamengo, 19 torcidas, e sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. É quase um aplauso aí da interpretação contra, não tem pressão nenhuma, e quando é o contrário, a pressão é muito grande aí de 19 clubes, né? Então é isso, essa que é a nossa preocupação para a final em relação ao VAR, que a linha de interpretação e de intervenção do VAR seja muito clara. Renata Roel vai chegar também aqui ao nosso Sport Center com esses lances aí que foram reclamados pela diretoria do Flamengo, explicando a situação. Olá a todos, olá fã de esporte. O Flamengo está reclamando do gol anulado contra o Cruzeiro, o gol do Alcaraz, por impedimento. Na cobrança do escanteio, a bola bate no jogador atacante do Flamengo que está ali no chão. Pode ter sido só um resvalo, mas é ali a origem da jogada do impedimento. Nesse momento que a bola bate neste jogador, o Alcaraz está em posição de impedimento. A bola sobra desse jogador para o jogador do Cruzeiro. A bola vem numa distância curta, vem numa velocidade e a gente percebe... Sobra ou ele corta? Eu acho que ele tira a bola ali. Ele está se defendendo. Não? O que você acha? Deixa aqui no comentário. Para mim, ele fez ele está defendendo essa bola aí. Tanto é que ele faz um movimento com a perna, bate no joelho dele, mas o movimento que ele tem, que o zagueiro do Cruzeiro tem, é de tirar a bola da defesa. Claramente que o jogador do Cruzeiro ele não tem o domínio do corpo, das suas ações, não tem o controle total do corpo para fazer um toque deliberado. Tanto que essa bola bate mais ali na região do joelho dele, na coxa dele, e sobra para o Alcaraz. Como esse jogador não tem o domínio do corpo, ele não faz um toque deliberado como fala a regra do jogo, isso não habilita o jogador em posição de impedimento. Isso é considerado mais um desvio neste defensor. Dessa forma, o impedimento é bem marcado. A partir do momento que a arbitragem no campo deu o gol, para você anular esse gol, que não é factual, o VAR precisa sugerir revisão para o árbitro. O árbitro, indo até o VAR, analisa e anula o gol. O gol foi bem anulado, mas para mim o procedimento foi errado, porque não era um lance factual. Mas na decisão final, a arbitragem acertou. E falando do gol do Flamengo, de falta da barreira, realmente existe a regra onde quando você tem 3 ou mais jogadores na barreira, os adversários precisam estar a 1 metro de distância. A questão é, o que é 1 metro de distância? Como que o árbitro no campo de jogo vai saber o que é 1 metro de distância? Ele não vai colocar uma fita métrica ali, assim como ele não mede os 9,15 metros de distância com uma fita métrica. É meio que por uma noção, por um treinamento. O VAR também não vai medir se a barreira estava ou não a 1 metro de distância. A arbitragem não vai anular um gol assim e marcar a infração tiro livre indireto, a não ser que seja uma coisa escandalosa. Regra é regra, ela tem que ser cumprida. Mas a gente não pode ficar ali procurando pelo em ovo, né? É isso aí, nação! Esse foi mais um vídeo react aqui pra você. O que você achou? O gol anulado do Flamengo foi bem anulado? Pra mim, não. Pra mim, o zagueiro, ele vai de encontro à bola e tenta cortar a bola de qualquer maneira longe da sua área. E você? O que você achou? Deixa aqui no comentário.
Deixa aquele like também que fortalece, se inscreva no canal para não perder nada. Notícias do Flamengo aqui, reações de adversários e muito mais. Valeu, eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!